A paz do Senhor, meninos. Tá sendo, né? A primeira aula agora online. Online no sentido gravado, né? Bem, aqui vai ser sobre a lição 1, do dia 2 de abril de 2023, né? Que seria a Santa Ceia. Então, teoricamente, não haveria EBD presencial. Então, vai ser uma coisa bem resumida, tá? Coisa bem básica mesmo, coisa simples. Então, vamos lá. Lição 1, que diz ter como título Ele se fez carne por amor a nós. E aí o tema, o subtema, né, tá lá. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. João 1, versículo 1, 2. Vamos seguindo, que a leitura bíblica em classe está em João 1, do versículo 1 ao 5, e do versículo 9 ao 14. Em casa, aí vocês podem acompanhar, para vocês terem uma noção do panorama do que está sendo tratada a lição de hoje, né? Vamos lá. Bem, o primeiro tópico ele já traz um porquê de resposta, né? Que é o porquê que ele se fez carne. É uma pergunta que parece óbvia, mas muito interessante, que simplesmente responde muitas coisas. Por que é que Jesus Cristo, ou melhor, porque Deus envia seu Filho aqui à Terra, em forma de homem, para padecer por tudo isso? Que assim, gente, enquanto ele é homem, ele poderia experimentar de tudo aquilo que nossa natureza humana passa. Claro, Deus sabe tudo o que nós passamos. Ele habita dentro de nós. Só que Deus mostrou para a humanidade, com a vinda de Jesus Cristo em forma de homem, que sim, é possível vencer, é possível a humanidade ser melhor, é possível nós, a cada dia, buscarmos a presença de Deus todos os dias. Então, assim, quando Jesus Cristo vem, é uma forma de Deus, de fato, dizer assim, ó, eu vim através de meu filho em forma humana, então eu vivi com vocês, aí eu sei o que é que vocês estão passando, teoricamente, tá, gente? Então, assim, é interessante que a lição colocou sobre o cansaço, né? Na Bíblia, tá lá, Jesus dormiu no barco. Então, se vocês prestarem atenção nesse detalhe, até o fato de Jesus dormir em um barco, ele já está pregando sobre o descanso. Descanso é necessário, né? Jesus Cristo ele não foi tipo um robô, um super-herói como no em Hollywood, que nunca se cansa, está sempre ativo para tudo, está sempre sorrindo. Não. Ele se irritou naquele episódio lá do templo, ele teve fome, né? Ele sentiu dor, cansou. Então, tudo isso são parâmetros humanos, certo? E assim, se compadecendo de nossas fraquezas, né? Sempre mostrando, não só mostrando, mas vivendo como nós somos limitados, né? Vamos lá. No tópico 1.2, está falando também sobre a nossa participação da cruz. É simples, gente. Todos nós pecamos, certo? Então, Jesus Cristo morreu pelo pecado de todo mundo. Isso é importante porque a gente já vê um conceito de graça comum e graça especial. Jesus Cristo morreu por todos. Jesus Cristo não morreu apenas para os judeus. Jesus Cristo não morreu apenas para os cristãos convertidos, não. Jesus Cristo morreu para todos nós. Então, sim, nós temos essa parcela na crucificação de Jesus, porque ele morreu por nós para nos salvar da condenação que era para nós, ok? Vamos lá. Como eu já estava falando, ele morreu em nosso lugar, que é o tópico 2, se vocês quiserem acompanhar na lição de vocês, né? E quem não tem a lição ainda dá tempo de comprar. Ele morreu em nosso lugar, e assim, a salvação da humanidade é, gente, de fato, o tema central da Bíblia. E eu quero dar esse enfoque aqui, desse destaque com vocês, que é o seguinte: vai ter pessoas, vai ter discussões que vocês vão ver, que as pessoas vão ficar falando muita coisa da Bíblia, vão viajar bem na maionese com relação à Bíblia, mas, gente, o tema central da Bíblia
é referente ao sacrifício de Jesus. Tudo na Bíblia aponta para Jesus, certo? Tudo na Bíblia. Aí vocês podem perguntar, mas eu não entendo. Vamos lá. Se vocês pegam a história de Jesus, apenas a história de Jesus, vocês ficam, por que Jesus morreu em nosso lugar? Aí vai ter que voltar lá para Gênesis, capítulo 3, entender a queda do homem através de Adão e Eva. Aí vocês, tá, o homem pecou, beleza, e o que aconteceu depois? Aí foi tudo consequência dessa queda, veio a questão da lei, né? Beleza, a lei serviu para quê? Então perceba que a Bíblia ela traz uma cronologia, a Bíblia traz uma cronologia apontando para Jesus. Ela explica o que aconteceu a partir, explica o porquê da vinda de Jesus. Né? Qual o sentido de Jesus Cristo ter vindo à Terra e morrido em nosso lugar? Justamente por isso, para nos dar vida, né? Derramar sua graça. E o pós, né, pós-morte de Jesus, né, depois de Cristo, Jesus já ressuscitado, já retornado para o céu, também aponta para Jesus Cristo. O que é que as igrejas estão fazendo agora, após a morte de Jesus Cristo? A gente vê lá a história toda, a história de Paulo, né, Pedro, né, e os outros, Timóteo, as cartas, né, ali de Paulo e tudo mais, e a gente vê tudo apontando novamente para Jesus Cristo. E aí no Apocalipse está apontando para quem? A volta de quem? De Jesus Cristo. Mais uma vez está apontando para ele. Então, tudo, gente, na Bíblia está apontando para Jesus Cristo, certo? O sacrifício de Jesus. Isso é fundamental vocês entenderem. Vamos lá. E é um questionamento muito interessante que no dia de hoje pode gerar até muita polêmica. É o seguinte: por que era utilizado o sacrifício de animais, já que Jesus Cristo viria? Né? Eu acabei de dizer que na Bíblia tudo aponta para a vinda de Jesus Cristo, mas alguém pode perguntar, tá, se Deus já sabia que ele enviaria seu filho para morrer em nosso lugar, então por que é que existia o sacrifício de animais? Gente, o pessoal pecava, o povo, de um modo geral, pecava e não pecava pouco. Eram muitos atos ilícitos que eram cometidos naquela época. E a forma que Deus utilizou para que o povo não fosse consumido por completo, já antes, era esse sacrifício de animais. Não era qualquer tipo de animal. Mais uma vez, isso descreve o porquê que Jesus Cristo quebrou, né, a mesa dos vendedores que estavam vendendo aqueles animais no templo, que os animais eram impuros. Tinha que ser um animal totalmente puro, um animal limpo, e assim ele era feito um sacrifício desse animal em representação de perdão dos pecados. Detalhe importantíssimo. Vou até seguir aqui para já o próximo, sobre essa questão dos sacrifícios. Esse sacrifício da antiga aliança, ou seja, do Antigo Testamento, não incluía toda a humanidade. Essa é a grande diferença. Esse sacrifício feito de animais era algo bem individual, era algo bem restrito, certo? Era algo bem relacionado ao povo de Israel. E, mais ainda, algo bem pessoal também, tá? Então, assim, tinha o sacrifício do pai de toda a família fazer, né? Para a família, tinha a questão sua individual, você fazer para você mesmo. Mas assim, não existia tipo matança de animais para toda a humanidade, isso não existia, tá? Aí é por isso que Jesus Cristo vem e morre por todo mundo, para a humanidade toda, tá? E um ponto importantíssimo que Jesus Cristo ele não veio trazer simplesmente favores e privilégios. Né? Jesus Cristo não morreu e aí todo mundo que crê em Jesus Cristo, não, todo mundo que crê em Jesus Cristo vai viver uma vida tranquilona, assim, só... Não existe. Ele fez isso com o objetivo de nos reconciliar com Deus. Já tivemos uma aula que falamos sobre a lei, né, e a graça. Quando Jesus Cristo ele morre, ele, de fato, ele morre para ser o caminho a Deus, tá? Ele é o caminho para Deus, tá? Enquanto existe a lei, que a lei, se você errasse um ponto, você simplesmente iria pecar em todos os pontos, né? Não existia você simplesmente cumprir uma parte da lei. Vamos lá, você não pode cumprir apenas os sábados, você tem que cumprir a questão de você não adulterar, você tem que cumprir a questão de amar o próximo, enfim, amar a Deus sobre todas as coisas. Então tinha essa questão da lei. E com a graça, não. Jesus Cristo ele vem, transforma
toda a lei em dois. Você ama a Deus acima de todas as coisas e você ama o próximo como a ti mesmo, certo? Então, é um parâmetro importantíssimo que a gente pode trazer aqui. Então, vamos lá, continuando sobre essa questão. Opa, voltando aqui. Vamos lá para o tópico 3, que vai nos dizer sobre a questão dele se entregar completamente. Foi algo que Jesus Cristo fez, né? Ele se entrega completamente. E existem algumas questões que a lição ela traz, que é até importante a gente até entender um pouco sobre isso, que assim, a, a lição ela traz uma afirmação dizendo que todas as pessoas temem a morte e que talvez tenha sido por isso que nós não devemos nós não fomos criados para morrer. Beleza, realmente, nós não fomos criados originalmente para morrer. Mas assim, não é que todo mundo, ninguém na face da Terra, assim, tenha medo da morte, assim. A morte é um tabu, né? É bem verdade. Mas assim, não é todos, sabe? Ainda existe aquela questão de pessoas não saberem lidar com isso, né? Mas assim, a morte física e espiritual, ela é consequência da queda. Isso é importantíssimo nós sabemos. E assim, como Jesus Cristo venceu a morte, nós como cristãos não devemos ter medo, que a morte não é o fim de tudo, é o fim aqui na Terra, mas não é o fim de tudo, assim, meu Deus, e agora não. A gente vai ter um julgamento e vamos estar, biblicamente, aguardando o julgamento final, estaremos descansando. Então não é algo que deve ser temido, né, por nós cristãos. E é até interessante essa parte aqui que a lição traz, que muitos nos dias atuais discutem e desejam saber quem foram os culpados e responsáveis pela morte de Jesus. É até interessante saber ver isso, porque existem estudos realmente de querer saber quem foi que fez esses julgamentos, quem foi que está incitando o povo a crucificar Jesus, né? A Bíblia cita que foram os principais da sinagoga, né? Ali os judeus que estavam ali querendo fazer de tudo para que Jesus fosse crucificado e preso e crucificado, né? Mas quem foram os nomes, de fato, dar nome aos bois, não tem, né, necessariamente, né? Mas assim, A, B ou C, D, iria acontecer, né? A missão de Jesus Cristo era para essa, né? Morrer por toda a humanidade, né? E aí a lição traz que toda a humanidade foi responsável, né? Eu e você fomos responsáveis desde a queda ali de Adão e Eva, né? Não adianta ficar procurando estudar nome de A e B e C, que quem foi que ortogou ali a prisão de Jesus, quem foi ali que estava ali conspirando. Não adianta mais, não adianta fazer isso, porque nós somos os responsáveis, né? Acho legal esses estudos, sim, muito interessante, mas tem que estar em mente, na nossa mente, que nós somos os principais responsáveis, né? Que afinal de contas todos pecaram, como está lá em Romanos 3:23, né? E por fim, o Prezi não está me ajudando hoje não. Vamos lá. E por fim, é o que a lição atrás foi um sacrifício voluntário. Jesus deixou bem claro, gente, Jesus deixa bem claro, só que os discípulos, as pessoas não compreenderam. A principal missão dele era morrer por toda a humanidade. Ele iria morrer. Claro que nesse interim, ele ensina, ele curou pessoas, ele anuncia o reino, ele vive o reino, né, de verdade, mas a missão dele era essa, morrer por nossos pecados, tá? Então, apesar de que teve aquela parte ali dos discípulos de Amaús, né, que eles vão ali caminhando tristes porque o mestre tinha morrido e tal. Enfim, a missão era essa. E aí Jesus ainda brada um pouco com eles, tá? Como vocês são difíceis de entender as coisas, né?
porque a missão dele foi essa, ele iria, de fato, ressuscitar dos mortos e iria vencer a morte, como ele venceu a morte, né, através do sacrifício dele, né? Então, meninos, essa foi a aula, tá? Deus abençoe vocês. Coisa simples mesmo, coisa bem rápida, porque é o que vamos abordar ao longo da lição, trazendo outras temáticas que permeiam esse tema. Deus abençoe vocês.